E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à videoaula de Photoshop CC 2014. A primeira aula que eu vou dar para vocês é sobre o básico do básico. Ou seja, se você não fizer essa aula, se você não sabe nada de Photoshop, você tem que fazer essa aula. Parece coisa boba, mas se você não tiver o conhecimento básico do que eu vou ensinar agora, as próximas aulas, seja online ou presencial comigo lá no curso, você não vai conseguir ter uma base boa para caminhar o resto do curso, ok? Então, se você já faltou em alguma aula minha, estude essa aula com cuidado para entender o conceito de tudo que eu vou ensinar, ok? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui então como abrir um arquivo. Então eu tenho aqui dois jeitos de abrir um arquivo. Eu posso vir aqui na aba File, Open, certo? Posso clicar aqui em Open e aí vai abrir a janelinha aqui de procurar arquivos. Eu posso ir lá, por exemplo, minhas imagens, mostra de imagens e pegar aqui o Koala. E aí vai aparecer essa janelinha, porque essa imagem é uma imagem padrão RGB, então me pergunta se eu quero deixá-la desse jeito ou converter para outro padrão. Então eu vou deixar um OK mesmo, dar um OK para ele abrir de qualquer jeito mesmo. O que acontece? Eu acabei de abrir uma imagem. Quando eu acabo de abrir uma imagem, eu tenho que verificar minhas layers aqui no canto e ela está bloqueada. A layer principal está bloqueada, né? E eu posso desbloquear apenas clicando no cadeadinho. Cliquei, pronto, desbloqueou. Se eu quiser bloquear de novo, é só clicar nesse cadeadinho que está aqui e ele vai bloquear para você, beleza? Então a primeira coisa que eu ensino sempre não é mexer em layer, não é mexer em interface, nada. É você saber como manipular seleções, tá? Se caso o seu Photoshop não estiver com essas telinhas aqui igual o meu tá, eu vou ensinar você primeiro agora a resetar o seu Photoshop para ele ficar igualzinho o meu aqui. Como é que fica? Vamos aqui em Window, Workspace, Essentials. Vou ativar essa opção aqui. No caso o meu já está ativado. Então se o seu não tiver ativado essa opção Essentials, você ativa aí. Depois você volta de novo, Window, Workspace, Reset, Essentials. E aí ele dá uma piscadinha na tela e volta tudo resetado, bonitinho, do jeito que deve ser o básico, tá? Então agora é o seguinte, a primeira tecla que você, o primeiro comando, o primeiro item de menu que você não pode deixar de saber, tem que ser, como fala, tem que estar na veia. A ferramenta de seleção, que é essa ferramentinha aqui, a Move Tool, né? A Move Tool, o atalho para ela, a letra V do teclado, tá? Você vai ter acesso a ela por essa tecla de comando aí, a letra V, ou clicando nela aqui no menu. Para que serve ela? Para a gente mover, ó. Eu posso mover meu objeto de lugar. Se o seu objeto não moveu, deu uma mensagem de erro, é porque você esqueceu bloqueado aqui o cadeadinho. Se eu tentar mover aqui, vai dar um erro, não vai acontecer nada, vai ficar uma porcaria assim. Então, se eu desativar o cadeadinho, né, que aí eu clico aqui no cadeadinho de novo, desativo, e ele deixa eu mexer na foto, ou seja, o Move Tool para movimentar imagens. Beleza, próxima coisa rapidão é a detalhe. Desculpa, pulei uma etapa aqui. O Move Tool tem mais uns segredinhos, tá? Não é só isso. Eu tenho aqui a opção, né, de selecionar que eu mostrei. E eu tenho o seguinte, se eu apertar o Ctrl J, por exemplo, ou o botão direito, duplicar camada, duplicar layer, aqui ó, eu vou criar uma duplicata dessa layer. Certo? Ctrl J faz a mesma coisa, Ctrl J. Vou duplicando, cada vez que eu aperto ele duplica a layer. Ctrl J, dupliquei, tenho duas agora. Ou seja, se eu arrastar, agora tem duas imagens, uma embaixo da outra, né? O que acontece? Se eu tivesse mais, por exemplo, 3, e aí eu tenho aqui ó, essa e essa. Se eu segurar o Ctrl, eu posso ir selecionando várias, tá? Ou seja, eu posso selecionar essa e essa segurando o Ctrl. Se eu apertar Ctrl G, ele vai criar uma pastinha, um grupo. Ou seja, eu tenho uma foto sozinha e tenho outras 3 aqui dentro do grupo. Pode ver que ele dá uma deslocada para você saber que é um grupo. Então é o seguinte, o Move Tool, que é essa ferramenta que eu estou querendo exemplificar inicialmente, ela funciona da seguinte forma. Quando eu tenho ela selecionada e tenho a opção Auto Select ativada, quando eu clico na foto que eu estou vendo aqui, ele marca para mim a foto exatamente qual que é que eu estou, tá? Mas Dante, tem uma opçãozinha chamada Layer na frente aqui do Auto Select. Tem alguma coisa a ver? Isso tem. Se eu colocar Group, quando eu clicar aqui, ó, ele não vai mais marcar as imagens
porque ele está pegando em primeiro lugar, mas sim o grupo, ou seja, ele está marcando, ó, por exemplo, a seleção está aqui. Se eu clicar na foto, ele marcou o grupo, porque aqui está pedindo para ele selecionar automaticamente o grupo. Se eu mudar para Layer novamente e clicar na primeira foto, nessa foto que eu estou vendo, ele vai marcar a primeira, porque é uma pilha isso, né? Então ele está pegando a primeira da lista, que está dentro do grupo. Então ele já abre o grupo e mostra para mim qual que é a Layer automaticamente selecionada. Se eu desativar essa opçãozinha Auto Select e dar um clique aqui agora, por exemplo, está nessa layer aqui. Se eu clicar aqui, ele não vai para lá. Por quê? Ele não vai voltar para essa. Porque agora eu tenho que clicar na layer exata que eu quero. Ou seja, eu tenho que fazer a seleção manual da layer. Isso é muito útil às vezes, se você tem algum efeito que você precisa selecionar essa layer, mas aí você clica nessa, ele pega a primeira. Por exemplo, eu queria pegar essa layer aqui, mas quando eu clico ele pega a primeira. Então, no Auto Select desativado, eu consigo pegar essa e aí eu posso mover ela. No caso, se você não está vendo movimentação, porque as imagens estão todas do mesmo tamanho, uma em cima da outra. Então, por exemplo, se eu vier na primeira aqui, ó, Ctrl T, segurei o Shift, diminuí um pouquinho. Se eu clicar nessa, ó, agora eu consigo pegar só a primeira. Por quê? Por mais que eu cliquei nessa daqui de baixo, pegou a primeira, porque eu estou com o Auto Select desligado e cliquei a seleção na primeira, que é a menorzinha aqui. Se eu selecionar de baixo e clicar em cima dessa daqui, que é a primeira, ele vai pegar de baixo. Por quê? Eu peguei a de baixo manualmente, sem o Auto Select. Se eu ativar o Auto Select, automaticamente, na hora que eu clicar nessa foto, ele já chaveia aqui a layer, né? Ó, pegou a de baixo, então, ou a de cima, e mexe só nela. Entendeu? Bem simples de entender. Ou seja, Auto Select, ou seja, seleção automática ou seleção manual. E aí não importa onde eu clique, o que vai vigorar é o layer que está selecionado. Beleza? Show Transform Controls é exatamente para aparecer o controlezinho Bounding Box aqui para você deformar a foto. Eu não aconselho muito você mexer nisso, porque isso aqui mais me atrapalha do que me ajuda ultimamente, mas eu prefiro usar a transformação de objeto no Ctrl T, que é para habilitar a transformação mesmo. Então, sempre deixa aqui na Movie Tool essa opção desativada, a menos que você precise usar por algum motivo. Tá? Então, deletei. Posso deletar o grupo? Botão direito, ó, posso dar um group, ou seja, ele desfaz o grupo. Né? Agora é o seguinte, Movie Tool a gente já viu, né? Bastante coisinha dela. Vamos ver agora os Retangular e Elliptical Marquee Tool, que são essas outras opções aqui. Tá? Todo menuzinho que você vê aqui de opção, ele tem essa setinha embaixo, né? Então um triângulozinho aqui no cantinho. Quer dizer que tem mais de uma opção. Você clica, segura apertado, ele aparece. Tá? Então Retangular Marquee Tool, eu vou ter essa outra barra aqui que ele aparece. De acordo, cada vez que eu clico numa ferramenta, ele muda essa barra para mim. Tá? Então eu vou clicar aqui no Marquee Tool. Eu tenho aqui ó, New Selection, ADD Selection, Subtract Selection e Intersection. Então no New Selection, cada vez que eu clicar e arrastar, eu vou fazer uma seleção. Se eu tiver aqui e fizer outra, ele tira daqui e põe para cá, porque é sempre uma nova, né? Uma nova seleção. Agora, se eu colocar no ADD, que é esse segundo aqui, o ADD to Selection, ele vai sempre adicionar mais seleções. Então eu clico e vou adicionando mais. E ele vai somando, né? Ele vai criando seleções adicionais e não perdem as atuais. Ou seja, eu posso fazer separado, posso fazer grudado, posso fazer qualquer lado. A outra opção é a subtração, que é o inverso. Ou seja, eu posso tirar, posso voltar e tirar pedaços. Posso deixar pedaço menor, fazer buraco. Ou seja, eu estou subtraindo a seleção atual. Tá? E por último e mais inútil, é a intersecção, que é uma coisa que, cara, eu não vejo utilidade muito bem para isso, mas se você selecionar uma parte aqui, a intersecção disso vai ser o resultado final. Né? Então, se você tiver muita imaginação, você consegue usar essa ferramenta. Eu nunca consegui. Então é o seguinte, então agora vamos lá na Elliptical Marquee Tool. Como é que funciona? Eu posso clicar nessa ferramenta, né, na Elliptical Marquee Tool, segurar o Shift e arrastar, ele vai fazer uma bolinha perfeita. Sem Shift, faz uma bolinha, um oval, um elipse. Né? Então isso também vale para o retangular. Se eu quiser fazer um quadradinho, segura o Shift, puxa e faz um quadrado perfeito. Tá? E o legal das ferramentas Marquee aqui, elas são todas em conjunto, ou seja, eu posso somar uma bolinha com um quadrado, eu posso subtrair uma bolinha de um quadrado, por exemplo, eu faço aqui um quadrado, né? Fiz aqui um retângulo, né? Uma marcação retangular,
Eu vou para a marcação elíptica, eu coloco aqui em subtrair, por exemplo, e eu posso fazer um buraco no meio do retângulo, ou seja, agora eu tenho uma demarcação somente nessa área de dentro aqui, essa área que foi removida, tanto que se eu pegar o B de brush, cliquei na minha layer aqui, estou com um pincel preto, ó, vou pintar, vai pintar só aqui dentro, ó, no meio do rostinho ele não pintou, porque não está selecionado, eu subtraí aquela área lá, então ele pintou só essa parte aqui da minha layer, você entendeu? Eu posso fazer isso trocentas mil vezes com a bolinha, ou mais, ou posso colocar mais, aí vem mais bolinha aqui, posso tirar a bolinha, fica a bolinha, tira aqui, posso interseccionar? Posso também, ficar uma intersecção aqui, e se eu pintar, vai pintar aqui dentro. Tá. Então assim, eu tenho como mudar bastante coisa na parte de seleção usando o Mark Tool. Eu tenho também aqui o Lasso Tool. O Lasso Tool, como o próprio nome diz, eu posso fazer uma laçada, assim, eu posso fazer uma coisa mão livre, né? Posso selecionar um pedaço mão livre. Ah, detalhe, tá? Para tirar a seleção, você vai apertar Ctrl D ou o botãozinho aqui em cima, ó, Select, Deselect, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma seleção aqui, Select, Deselect, e ele tirou a seleção. Ou Ctrl D. Então tem o laço, que é mão livre, tem o Polygon Lasso Tool, que é, eu posso clicar ponto a ponto e ele marca essa área para mim. Quando eu clicar aqui na emenda, ele demarcou ali para mim com a seleção. Eu posso vincular o laço, adicionando, né, apertando aqui o botão de edição, e agora adicionar aqui uma mão livre, né? Ou posso fazer o contrário, pegar o Polygon, colocar subtração e tirar um pedaço, a mão livre, usando o Polygon. Tá? E aí ele vai removendo, vai colocando a seleção. Eu vou trocar a imagem aqui, porque essa imagem está muito ruim para mostrar as formiguinhas andando ali. Eu vou pegar essa foto aqui que está mais escura, tá? Você faz à vontade aí. Então eu tenho também o Magnetic Lasso Tool, que é uma ferramenta bem interativa também, mas ela tem também o mais ou menos aqui. Vou colocar aqui no mais. Eu só dou um cliquezinho na tela e saio arrastando o meu mouse em volta da imagem. Ele automaticamente já vai colando a linha em volta da minha marcação. Tem que tomar cuidado porque ela é bem sensível, se você mudar muito a direção, ela cola no lugar errado. Tá? E aí você pode dar a volta, por exemplo, vou fazer um negócio tosco aqui. Olha só, selecionei. Olha, tentei errar, ela tentou corrigir, mas não foi muito bem. Pronto, selecionou ali, marcou uma seleção para mim. Posso usar o Lasso Tool para corrigir? Posso. O Lasso Tool negativo, venho aqui e tiro esse pedaço que pegou a mais. Tá vendo? E aí tirei. Ah, eu quero colocar um pedaço a mais. Então beleza, põe no mais aqui e coloco um pedaço a mais. Pronto, pego um pedaço a mais. Entendeu o conceito? É bem fácil, não é tão complexo, é mais para praticar para você entender. Por último, e não menos importante, eu tenho essas duas opções, que é o Quick Selection Tool e o Magic Wand Tool. O Quick Selection Tool eu tenho uma ferramenta bem avançada que lançaram há pouco tempo, até acho que a versão CS3, se não me engano. Quick Selection Tool, ele é um pincelzinho, muda aqui um pouquinho a barrinha, mas o mesmo conceito, tá? É mais, menos, então posso adicionar a seleção clicando e adicionando. O pincel é facilmente alterável, você pode usar o acento, cochetes, né, no caso. Depende do teclado, tá? O teclado do meu computador lá na escola é acento e cochete, aqui é cochete e cochetes, tá? No Photoshop, dependendo da configuração do seu teclado, vai funcionar de um jeito, tá? Cochetes abrindo e fechando aumentam o pincel aqui no meu caso, mas pode ser que seja o acento agudo, dependendo do teclado que você usa. Então eu posso aumentar o pincel, deixar menorzinho e passar aqui, ó, ele vai marcando mais ou menos a área que eu quero selecionar. Eu posso tirar a área, só segurar o Alt ou clicar na opção menos aqui em cima. Cliquei no menos, então agora só vai tirar. Então ele vai tirar a seleção, ó. Ou seja, como eu adicionei, estou tirando então. Que parece que eu estou adicionando, mas eu estou tirando, tá? Ou seja, você tem que saber ter uma noção legal aí do que você fez, se adicionou, para você não se perder. Tá? Essa foto é muito complexa para fazer esse exemplo, né? Tipo, eu coloquei menos aqui, está tirando, então não está adicionando? Não, como você não tem nada, esse menos que você passou, ele é um mais, né? Só que, por mais que eu tenha passado o pincel de menos, porque você passou só menos, então só menos é menos. Se eu apertar delete aqui, vai deletar, né? No caso, como eu não tenho fundo, ele vai fazer uma lambança aqui. Então,
O mais ele adiciona mesmo, né? A partir que eu passei o mais, ó, não sai. Então é o mais isso aqui. Agora se eu vier menos aqui e fazer isso, aí eu deixo a menos, né? Eu fazer negação aqui da seleção. E tudo isso funciona em conjunto, com a bolinha, com o quadradinho. Posso colocar um quadradinho aqui mais quadrado, posso pegar aqui menos bolinha. Então ele faz a negação aqui, menos laço tool, mais laço tool. Entendeu? Você pode juntar tudo que você aprendeu aqui numa seleção única, entendeu? E aí trabalhar para que em conjunto você use essas ferramentas para melhorar a potencialização da sua seleção. Por exemplo, é um negócio difícil de selecionar, às vezes mas tem uma parte lá do seu desenho que é fácil, então você pega o pincelzinho ali, o Quick Selection. E aí chega uma parte que é mais difícil, você vai no laço, com a canetinha, ou se você não tiver canetinha, você vai no mouse mesmo, né? Ou no Polygon, que é bem mais controlado até. Então você pode usar tudo isso em conjunto para melhorar e facilitar a seleção dos seus objetos. E por último, a varinha mágica, Magic Wand Tool, que você tem uma tolerância aqui em cima que você pode regular, ou seja, se eu clicar nesse ponto, 32% de tolerância, ou seja, ele vai abrir uma seleção que permite a seleção de um tom de azul, que é onde eu cliquei, 32% variável, para mais ou para menos. Então ele vai ficar mais claro ou mais escuro, então ele pegou esse range de cores aqui. Se eu der um clique nessa opçãozinha mais aqui de adicionar, eu posso adicionando mais, ó, vou adicionando aqui, mais aqui. Esse aqui é o mais usado, tá? 99% do designer usa essa porcaria dessa varinha mágica, tá? Ela não é a melhor ferramenta, então é por isso que eu gosto de ensinar todas, para você ter opção e saber qual que usa em determinados casos. Nesse caso aqui ela está muito boa, né? Ela ficou bem legal, posso usar ela pra caramba aqui, ficou 10, beleza? Se você faltou então na minha primeira aula, isso foi uma das coisas que eu ensinei, foi o que? Move Tool, trabalhar com seleção de layer e criação de grupo, ou seja, eu clico 2 vezes no Ctrl J ou N vezes, crio, porque durante o trabalho a gente vai ter várias layers, então eu posso agrupar layers, né? Tipo, tem 3 layers aqui que são diferentes, então eu posso agrupar elas usando Ctrl G, então você já aprendeu a fazer grupos, né? Ctrl G, a desagrupar, botão direito, Ungroup, ele desagrupou. Posso deletar apertando Delete, Ctrl J duplica, né? Então eu tenho aí como duplicar layers e agrupar layers, selecionar layers com a minha Move Tool, lembrando do Auto Select deixar sempre ativado, só não ative quando você precisar de uma layer específica que não está sendo acessível ao olho nu assim, né? E deixar sempre ativado um layer aqui. Se você deixar ativado no Group, quando você tiver um grupo, sempre que você clicar numa foto que faz parte de um grupo, ele pega o grupo inteiro e não só aquela imagem que você está selecionando. Tá ok? Então eu vou finalizar para não ficar uma aula muito longa. Estamos aí com 20 minutos de aula, mais ou menos. Essa então foi uma aula introdutória de Move Tool, os Marquee Tools, né, que são essas ferramentinhas retangular, elliptical Marquee Tool, os laço, Polygon e Magnetic, Magic Wand Tool e Quick Selection Tool, ok? Então até a próxima videoaula, onde eu vou ensinar outras coisas aí para vocês, ok? Falou, pessoal!